Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal dos Exóticos do Thiago, aqui no YouTube hoje, ó. Ó quem tá aqui, cara! Se você não conhece esse rapaz, a gente tá falando aqui do Fábio Zerbinati, que ninguém conhece como Fábio Zerbinati. Mas né? eu me apresento em todo lugar como Fábio. Sério? Qualquer roda, prazer, eu sou o Fábio. E nunca mais vai ser chamado de Fábio na vida. É. Você vai sempre chamar ele de Zerba. Zerba do Zerba Terrários. Na minha humilde opinião, tá? E eu não estou ganhando absolutamente um centavo para falar isso, é o melhor terrário de vidro fabricado no Brasil. Obrigado. De verdade, irmão. E hoje a gente vai ter a oportunidade aqui, não é uma entrevista, é só um bate-papo, né? Não sou jornalista, enfim, mas de conversar um pouquinho com o Zerba, entender um pouquinho a história dele, a relação dele com os terrários e poder falar um pouquinho das características, enfim, de algumas qualidades, até mesmo de alguns defeitos, algumas limitações dos terrários de vidro. Aliás, eu quando comecei no hobby, né, na parte de legalizados, enfim, quando começaram a ficar disponíveis os animais legalizados, os meus terrários eram de MDF, né? E eu, particularmente, respeito muito quem fabrica, quem gosta. Eu, quando vi os de vidro, eu falei, cara, eu não quero mais os de MDF, e comecei a migrar todos os meus terrários por vidro, enfim, uma questão de gosto. Eu acho que visualmente é mais bonito, na minha opinião, fica mais leve, enfim, visualmente menos impactante, porque o de MDF é uma caixa, né, na verdade, onde tem o vidro só na frente. Eu particularmente hoje prefiro o de vidro, até pela questão também de umidade, né? Sim. Aguenta melhor a umidade. E é o que eu falo, cara, é um terrário que, assim, se você não der uma pancada e quebrar ele, é pra vida toda. É mais pra vida inteira do que madeira. Porque sim. o MDF, cara, assim, eu trabalho também com, no meu dia a dia, com os aquários, com móvel de aquário, cara, acaba às vezes danificando, por uma questão de umidade, marca também, cara, o vidro não tem isso. Sim. Se você não quebrar, dura pra sempre. Enfim, se você ainda não me conhece, dá uma paradinha aqui, pausa o seu vídeo, vai lá no Instagram, no @exóticos do Thiago, e me segue lá. Se você não está inscrito, não está inscrito aqui no canal, vai lá, ó, em inscrever, ativa o sininho. Toda vez que eu lançar um vídeo aqui no canal, você vai ser notificado, vai ser notificada. Então, bora parar de falar besteira e vamos falar o que você quer saber. Bora falar de terrário de vidro logo depois da vinheta. Vamos lá! Bom, terrário de vidro. Cara, para mim não dá para falar de terrário de vidro para réptil, anfíbio aqui no Brasil sem falar do Zerba, né? Até acho que, se eu estou falando besteira, mas há uns 2 anos atrás, talvez 1 ano atrás e pouco, praticamente só tinha você no Brasil que eu conheça fabricando terrário de vidro. Né? Exclusivamente de vidro, só eu mesmo. Só você né? mesmo, Tem né? outros fabricantes que também fazem de vidro e madeira, coloca vidro em algumas partes da madeira, mas exclusivamente só vidro mesmo, zero madeira, acho que só eu tava fazendo Só você. mesmo. O Zerba, se você não sabe, ele é daqui de São Paulo, né? Você geralmente não costuma enviar por avião, Eu não terrário. envio, nem avião, nem correio. Ah, mas tal pessoa envia. Tudo bem, Sim. compra com ele. É. Eu nunca Vidro é muito enviei, delicado, vidro né? é muito delicado, é uma dor de cabeça. E pra mim o que eu sempre falo é, eu sinto a questão da frustração do cliente se chegar um terrário quebrado lá. Putz. Eu acho que esse vai ser o, mesmo eu devolvendo dinheiro, tudo assim, não tendo prejuízo É muito físico, frustrante, né? é muito frustrante, assim. E não dá pra resolver fácil, né? Não. Ah, quebrou o fundo. Não é, vai lá e troca. Tipo, às vezes tem que desmontar, soltar a estrutura. Descolar, tem Às vezes desmontar a porta, que é o mais difícil de montar depois. Então, assim, não é uma coisa fácil e muitas vezes dá pra você continuar usando o terrário trincado. Sim. É tranquilo. Só que você comprou Você comprou uma novo, coisa nova, né? você comprou novo, vai usar trincado. Mas assim, você é daqui de São Paulo, então São Paulo capital e diversas cidades do interior, Sim, interior mais perto próximas, aqui, você Sorocaba, entrega. Campinas toda hora, Jundiaí toda hora, litoral paulista aqui toda hora. Às vezes, para mais distante, aí Taubaté, São José do Rio Preto, assim, eu tô começando a tentar marcar algumas viagens para esses lugares um pouco mais distante, que às vezes pra gente aqui de São Paulo capital, um lugar desse é tão distante quanto o Rio de Janeiro. Sim. Às vezes é 490 quilômetros, 520. Para levar um terrário. Pra levar um terrário ainda, e a gente ainda tá dentro de São Paulo. Então, assim, pra ficar bom pra todo mundo, eu gosto de encher um carro, divido o frete entre todos os clientes
que aí todo mundo paga menos e todo mundo ganha o terrário e otimiza a minha ida e volta. Isso você está fazendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, você faz com uma Tô certa fazendo no frequência. Rio de Janeiro com frequência, Curitiba também com uma boa frequência. Ele avisa que vai, e aí a galera vai mandando os pedidos pelo Instagram, enfim, pelo WhatsApp, vai conversando, ele junta tudo no carro e leva. Mas, cara, vamos lá. Da onde, em que momento, o Fábio Zerbinati se transformou no Zerba Terrazzi? O Zerba, obviamente, vem do Zerbinati, mas, cara, como é que você começou? Você já começou vendendo, você fabricava, você vivia de outra coisa, hoje você vive basicamente de terrário. Hoje de terrário de vidro, sim. Olha que bacana como a gente o tempo inteiro fazendo cresceu a ponto de você poder trabalhar só com isso. Sim, exclusivo, exclusivo. Da onde o Fábio... Eu larguei outra profissão pra ficar nisso, entre aspas, assim. Isso é muito legal. Vou estar explicando, mas foi uma largada... O que você fazia antes? Então vamos lá. Eu sempre criei animais, né? Sempre tive animais. E o Brasil sempre foi fraco na questão de importação, as coisas sempre chegou muito caro, então... Putz, lá fora é $200, aqui chegava a R$2.000. Tipo, um negócio muito mais caro. E acabava ficando inviável para muitas pessoas e para mim também. E aí eu comecei a adaptar aquário, porque eu tinha bastante invertebrado, isso para você como hobbyista. Para mim como hobbyista, meus bichos. Comecei a adaptar aquário e tal, para aracnídeo, inseto, barata, animais menores. E aí fui 1, 2, 3... Pra mim, durante uns 5, 6 anos isso. Fazendo meio que experimentos pra mim, né? E aí veio a pandemia. Antes disso tudo eu também era adestrador de cachorro. Então eu trabalhava com cães, eu ainda tenho meus cães hoje. Sempre ligado com bicho, né? Sempre ligado com bicho, Cresci numa família que sempre teve animais, meu pai era aquarista. Talvez isso me remeta muito ao vidro. Porque eu sempre tive aquário em casa, eu sempre tive aquário no meu quarto. Quando eu tinha 8, 9 anos eu tinha um jumbo no meu quarto e um aquário de ciclo africano. Então assim, sempre tive, na cozinha tinha um de king, no quarto dos meus pais tinha um de água salgada, então tipo a gente tinha sempre... pouco aquário, né? Eu sempre tive muito aquário, e aqui nessa casa que eu tô hoje até também, isso é bem legal. Se vocês estão estranhando o cenário de fundo, a gente tá na casa do Zerba, tá? Aqui é minha casa, aqui é um espaço que eu tenho meus animais, fechado, mas quando o cliente vem acaba sempre entrando aqui pra ver alguma coisa. Pra ver como fica uma montagem, com decoração, com substrato. Pronto, né? Aqui você consegue ver, né? Porque às vezes fala, 1,40x40, putz, mas é pequeno. Mas a hora que você põe tudo dentro, arruma tal, fica um espaço agradável, dá pro cliente ter uma noção. Tenho vários estilos de porta, vários tipos de tela. Vamos falar disso quando a gente for abordar vários. Aqui eu tenho meio que um mostruário, assim, né? Isso é muito legal, mostrar pro cliente, né? E aí eu era adestrador, aí começou a pandemia. Na pandemia eu parei o adestramento. Por quê? Porque eu não podia ir na casa de cliente, vários clientes. Todo mundo parou quase tudo. Né? E aí eu já tava fazendo bastante terrário, assim. Antes de começar a pandemia, eu já tinha começado a fazer para alguns amigos, fiz para uma loja de um amigo, fiz para um outro, tal, trocava em uns bichos, uns terrários. Aí começou a pandemia, eu parei o adestramento e falei, bom, agora acho que vou tentar engatar nisso daí, vamos ver o que vai dar, né? Aí comecei e aí, putz, não parei mais, assim, não consegui voltar ao adestramento. Tentei juntar os dois, tive até alguns clientes em São Paulo, só que os terrários continuou crescendo e eu falei, não, vou abandonar o adestramento, prefiro trabalhar num lugar fixo. Então você começou a desenvolver o teu método, você via... Sim, eu via vídeo, os tipo de marca, né, zoomédias. Sim. E aí você começou a imaginar como você poderia construir dessa forma. Como eu poderia construir. Você lembra do teu primeiro, assim, o primeiro Zerba, até o 01? Não tem mais eles hoje, né? Não tenho, eu fiz uma... Na época eu não tinha a mão de dobradiça, dessas coisas e tal, então eu usei aquela dobradiça que tinha parafuso. Sim. E aí... Na estrutura do aquário, porque era um aquário que eu virei ele de frente, ele ficou um arborícola, né? Então eu fiz uma portinha de abrir assim. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma moldurinha de madeira, aí siliconei toda a moldurinha para não umedecer, porque era para uma aranha arborícola de ambiente úmido, e aí consegui parafusar a dobradiça. E aí no vidro eu colei com silicone e ficou. Eu tô falando besteira, se tiver você me corrige. Esse teu primeiro... O sistema de ventilação não era igual é hoje. Não era. Com essas telas super resistentes. Não. Era, sabe, colmeia acrílica. Que o pessoal usa muito em aquário, divisão de SAMP. Era com colmeia acrílica em cima da porta. Como se fosse uma respiração assim. Como se fosse uma respiração aqui assim, ó. A porta vinha até aqui, isso, à frente. Porque era um aquário, ele tinha todos os lados fechados. Eu só podia trabalhar na frente. Eu não descolava nem nada, eu só montava a frente. Pegava o aquário e montava a frente. Aí a respiração era em cima de tela. Alguém ficou sabendo? Você foi anunciar que estava fabricando terrário? Ou alguém viu, ficou...
ficou sabendo que você montou pra você e falou, cara, me vende um. Os primeiros foi assim, o pessoal via tal, tanto que a primeira loja do Arthur, que eu vendi, a primeira loja que eu vendi foi o Monarca, Exotic Pet Shop. Exotic Pet Shop. Talvez um vídeo legal aí pro Thiago correr atrás pra fazer. O Arthur é um cara sensacional. Vou colocar aqui até o Instagram dele. De tudo, assim, de exótico, aracnídeo, cobra, lagarto, inseto. Tem uma criação comercial excelente de inseto, então assim, é um cara bem legal, coloca aí o aviso. De cara, já vou botar o arroba dele aqui já coloca aí pra... Arthur, da Monarca Exotic Pet Shop aqui de São Paulo. Isso, galera. Ele tinha montado uma loja física, e aí ele foi o primeiro cara, tipo assim, que comprou em quantidade pra uma loja, assim, comprou uns 12 terrários pra gente fazer e tal. Eram terrários bem mais baratos e com aparência bem mais simples, né? Coisa muito adaptada, tipo... Eu não tinha trilho diferente, então no trilho de baixo eu colocava uma madeira dentro pra elevar. Então eram umas coisas bem adaptadas, assim. Mas assim que eu fui aprendendo, né? Foi aprendendo sozinho. Eu fui aprendendo sozinho. Ninguém me deu e também não tinha ninguém que fazia que pudesse trocar informação, que hoje é o que eu fiz, o que eu faço muito, assim. Eu passo muita informação pra frente. Tenho vários vídeos que eu vou ensinando a fazer. Você não esconde nada. Não escondo quase nada, assim. Escondo, 2 fornecedores, que é a da minha dobradiça e da minha fechadura. Porque só ele tem, e se eu indicar, se você indicar, o problema não é... O problema não é o cara ter, o problema é eu ficar sem. Você ficar sem, porque você vai indicar e você fica sem, porque a produção é limitada. Exatamente, Então por isso que eu não indico. O resto... Acho que não tem sentido também você se tudo prejudicar, aberto, o resto é tudo aberto. China pra caramba, AliExpress, muita coisa de lá. Testa muita coisa. Vendeu pro Arthur esses terrários pra ele revender. E aí começou então a vender pra algumas pessoas. Aí eu montei o Facebook na época, né? Eu nem tinha Instagram, montei o Facebook. Aí entrava nos grupos, postava, anunciava, tá? E comecei a vender um aqui, um ali. Ainda trabalhando com adestramento, né? Eu namorava na casa dos meus pais. Aí trabalhava com adestramento, à noite colava os terrarinhos e tal. Foi indo. Aí quando eu mudei pra cá, eu continuei trabalhando com adestramento durante 2 meses. Aí veio a pandemia. Tanto que aqui o espaço que a gente tá era pra ser um banho e tosa. Tem estrutura, tem secador, tem tudo. Tem chuveiro, tem tanque. Era pra ser um banho e tosa que eu ia fazer adestramento e montar uma equipe de banho e tosa pra ficar aqui. Aí nesses 2 meses, aí... O mundo virou de cabeça para baixo, acho que todo mundo sentiu a pandemia, independente do setor que estava. Sim. E aí eu fui correr atrás e comecei a fazer os terrários, aí investi mais ainda em testar produto, né? Porque como eu falei, não tinha ninguém para passar, compra talvez isso. Sim. Pô, tenta isso. Era então, você com você mesmo. Eu ia na loja, ficava olhando lá na loja de ferragem e falava, puta, esse perfil, quanto custa? R$50 a barra de 6 metros, tá? Vou levar uma barra. Aí chegava aqui, usava 20, 30 centímetros, puta, não é legal. Virava suporte pra pôr planta. Virava os tutor de planta. Ia lá, comprava outro. Aí consegui desenvolver a porta de abrir, que eu não tinha. Quando a gente fala de porta de abrir, você fala aquela de tranca que abre... dobradiça, isso. É uma do lado. Uma tá aqui do lado, não dá pra ver, mas a gente vai mostrar. Dá pra ver um pedacinho dela aqui, ó. Eu vou fazer uma coisa. A gente tá conversando aqui, e nesse momento você tá vendo aí como é que funciona essa porta de abrir, ó. Portinha de abrir com chave, dobradiça, tal, fechadurinha no meio. Essa eu desenvolvi bem no começo da pandemia, porque eu já tinha o gargalo com esse tipo de porta. Aí, como eu falei, não, vou fazer... A primeira porta, como é que era? Guilhotina. Vou fazer uma coisa, vou mostrar pra vocês aí também agora como é que funciona a porta de guilhotina. É literalmente uma guilhotina. É uma guilhotina. Se a pessoa der um mole também e soltar essa porta, ela vai quebrar o vidro, vai bater. Quebra o vidro ou mata um animal. Eu vou falar isso, se o bicho estiver pelo meio do caminho... Então, assim, não é uma porta que eu indico pra todo mundo, não é uma porta que eu indico pra todos os animais, mas... Pra quem sabe mexer, já tem um manejo que não vai assustar num bote. É uma porta extremamente segura. Você pode se assustar e largar a porta e ela descer. E se o bicho estiver dando bote, ele vai se projetar pra frente. Então, pra pegar no meio do animal é bem relativamente simples. Então, assim, pra Pac-Man, por exemplo, é uma porta excelente, porque você não tem nada tampando visão. Fica uma frestinha, um pretinho em cada lateral. Pac-Man é um animal que você vai tirar a porta uma vez na semana, talvez a cada 10 dias. Tira o animal, mexe, põe o animal, fecha a porta, vai ficar seguro, tal. O próprio peso da porta segura ela no lugar, não deixa o animal abrir. E fica muito pouquinhas frestas. Dá pra usar pra colubrídeo filhote, por exemplo, corn, milk, esses animais. É seguro, só que ao mesmo tempo é perigoso, porque é um animal rápido, um colubrídeo filhote é rápido. Então às vezes você tá fechando, o bicho saiu, você nem viu. Gecko é bem perigoso por causa da cauda. Porque o bicho solta com facilidade. Mas assim, sabendo usar, então, é possível. Foi a primeira que era mais simples, Daí você foi pra porta de abrir. Aí eu fui pra porta de correr.
Ah, a porta de abrir então foi a última. A porta de abrir foi a última. Porque assim, a guilhotina é o quê? Dois perfis na lateral que o vidro corre. A Sim. porta de abrir é um vidro em cima, um perfil em cima e um perfil embaixo. Isso. Então assim, o sistema a lógica é a mesma, a execução é diferente. Sim. Mas aí eu desenvolvi a de correr. No começo era correr fixa, né? A porta não saía. Aí desenvolvi a de remover, que dá pra você tirar as duas portas e tal. E aí fiquei muito tempo trabalhando com Isso é muito legal, porque foi o que ele falou, tem 2 modelos de porta de correr. Tenho igual 3 essa aqui. hoje. 3? Hoje eu tenho 3. Os que eu conheço. Hoje eu tenho 3. É a removível e a não E a removível, fixa, fixa, né? A fixa, na minha opinião, me incomoda um pouco às vezes, porque pode ficar um pouco de substrato ali, para limpar é mais complicado, porque ela não sai. Você não consegue, às vezes, limpar esse meio de vidro nunca. Isso, porque aí Isso sempre aqui vai estar um de sempre frente vai pro estar um de outro. frente pro outro. Então, A de retirar A a removível, removível, você consegue- você tira as 2 partes É. e limpa ela toda e devolve. tira, limpa, passa aspirador no trilho. Já que a gente está falando de porta, a gente já está emendando um pouco das características do terrário com a tua história. Se eu comparo a porta fixa, eu vou mostrar tudo aí para vocês, com a porta removível, tem diferença também no que diz respeito à chance de bicho fugir. Sim. Bicho pequeno, bicho colorido, mais fininho. Então, eu acho que na verdade isso aí foi até o inverso, desculpa. Eu desenvolvi a removível primeiro, Aham. porque uma vez, há muitos anos atrás, quando eu era muito moleque, tinha uns 12 anos, eu pedi para um vidraceiro fazer um terrário de vidro, e o cara fez um com porta removível. Então, eu aprendi vendo o que eu tá. tinha. Então, a minha coisa era aquilo, que removia. Um terrário bem antigo meu de vidro, com furo redondo lateral, com respiro de armário, mas o cara fez muito bem, um terrário muito arrumado, assim, pro cara que não tinha Não noção. tinha noção de nada, fez Hoje eu primeiro. vejo e falo, mano, o cara dava pra vender. Podia estar de fazendo boa, hoje. Podia estar vendendo. E era removível. Aí começou a fugir animais, principalmente colubrídeo filhote, corne, king. Por quê? Ela sobra uma fresta entre os trilhos aqui, Onde a gente não que tá é vendo. justamente esse lance aqui, Ah, ó. Isso esse- aqui, ó. Que é isso aqui que faz ela remover. Esse vão, então. Esse vão, o bicho entra por um lado, anda por cima, em cima dos dois e sai pela frente. O bicho é sinistro, né? É sinistro. Aí o que eu fiz? Eu desenvolvi a fixa, que aí não tem esse jogo. Essa porta vai até o talo. Então se o bicho entra aqui, ele só entra e sai. Não tem como ele correr por cima pra sair na frente do outro. Uhum. Matou o problema, só que criou outros, assim. Questão da limpeza, do Sim, trilho. Mas resolve o Mas problema, que resolve o crítico. problema. É crítico. É melhor você ter melhora, dificuldade de né? limpeza do que nunca mais ver o bicho na vida. Melhor, com certeza. Até porque o bicho que passa aí é pequenininho, vai se esconder e Pequenininho. vai ser difícil achar. Então, porta de guilhotina, Porta de guilhotina. porta de abrir com de fechadura e porta de correr, Primeiro a de correr e depois, depois a a de abrir. Isso. Então a gente já falou basicamente das portas que você utiliza hoje. A de correr eu tenho uma outra aqui também, que é a de correr com trilho duplo, que aí dá pra pôr a fechadura no meio. Porque, por exemplo, essa minha aqui é de trilho simples, que é a removível ou fixa. Ela não dá pra pôr a fechadura porque a fresta entre os vidros é muito pouco, não entra Sim. aquele metal da fechadura jacaré. Eu testei essa fechadura aqui, não curti muito, por isso que eu nem coloquei em produção. Vou dar uma pausa, isso é muito legal. Assim, lá em cima você tem um terrário que não é o teu primeiro, mas é bem antigo. Sim, Que ainda tem a colmeia na frente. como é anacrílica. Cara, quando você olha aquele terrário lá, o antigo, e vem olhar hoje os modelos mais novos, o quanto o Zerba evoluiu. E aí, sim, na minha opinião, num espaço de tempo muito curto. Se você Sim. começou na pandemia 2019, a gente está gravando esse vídeo hoje, fevereiro de 2024. 5 anos. Cara, 5 anos, e assim, 5 anos. é muito diferente o terrário daquele para esse. E outra, isso aqui é interessante. Eu acho que você nunca vendeu ainda com Nunca esse aqui. vendi. Mas ele está testando. Tem coisa que testa dá certo, tem coisa que testa não dá certo. Ele está sempre buscando. No outro dia ele estava me falando, por exemplo, vou mostrar aí no vídeo também, daquelas ferragens que você já estava testando na cor preta. Sim. Então assim, o parafuso que não enferruja, porque tem terrário que é umidade maior. Uhum. O Zerba, quase todos os terrários que tem aqui, só aqui, rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cara, sei lá, tem uns 15 terrários aqui. Tem pelo menos uns 15 aqui Não embaixo. tô nem contando os que não são seus, que você fabricou. ainda tem uns Deve ter quase uns OLED, 15 que tem ele outro. fabricou. Sim. Então assim, vamos lá de cima. Assim, ele é robista. Ele ama e tem bastante bicho. Os répteis, os anfíbios legalizados, enfim. Cara, então ele sabe o que vai funcionando e o que vai dando errado. Então você mesmo, além Sim. dos feedbacks de cliente, você mesmo vai aprimorando pelo teu dia a dia. Sim, tudo que eu faço, tudo que eu fiz, tudo que eu vendi, eu já fiz, ou dei de graça pra alguém testar, ou eu testei. Você me falou uma vez que não gosta de vender nada que você nunca fez antes, nunca testou. Eu não gosto. Por exemplo, meu primeiro aquaterrário, eu recebi uma encomenda,
Aí eu falei, pô, eu tenho condição de fazer, eu tenho a técnica, eu tenho tudo pra fazer. Mas nunca Só fez. que eu nunca tinha feito. Aí o que eu fiz? Eu fiz um menor, numa proporção menor, pra ter a pronta entrega, fiz, testei, deu certo, tal. Aí eu fiz o do cliente, fiz igual e vendi. E aí depois eu vendi esse a pronta entrega, porque ficou aqui testando um Sim, tempo, depois eu funcionou. acabei vendendo, funcionou. E aí hoje em dia eu não faço mais. Mas tudo que eu faço, assim, eu testo antes, assim, dificilmente eu vou vender alguma coisa que eu não testei. O cliente pode até comprar e falar, vou usar isso. Eu falo, tá, usa assim, assim, assado, mas eu nunca testei, mas a responsabilidade é sua. Sim. Se eu tô vendendo, saindo comigo, com certeza foi testado, assim. Isso é muito legal. Com certeza foi testado. E aí você falou agora de aquaterrário. Eu nem vou entrar no aquaterrário agora, mas assim, isso é uma das características muito legais do vidro. Sim, Cara, 100% de umidade, tá tudo bem. tá tudo bem. A gente hoje pode ter uma sêncria, que é um animal de umidade mais elevada, um crested gecko, Uma batese, um muito, Pac-Man, um anfíbio que precisa de uma umidade mais alta. Tá tudo bem pro vidro. tudo bem pro vidro. E você se preocupando com as ferragens, também buscando material que não enferruja, você vai reduzindo Sim. todos os problemas possíveis que a água traz. Sim, por exemplo, a porta de correr, eu gosto muito da porta de correr, por quê? Porque é 100% alumínio. Não tem nada de ferro na porta de correr. A porta de abrir não, a porta de abrir tem a fechadura. A fechadura. Dentro são engrenagens de ferro, que uma hora dá problema. Sim, dá até porque problema. não foi feito para ter contato com a umidade. Não foi feito pra ter esse tipo de... Mesmo que não enferruje visualmente, porque é da parte interna, vai Interna, começar os em ferrolhos, algum da momento vida. vai. É assim, eu ainda não arrumei uma de plástico, mas tenho procurado, Mas tenho isso também visto é alguma- fácil de substituir. É fácil É muito substituir, fácil. você compra na internet, E- chega pelo Mercado Livre, AliExpress, enfim, essas coisas, chega, você tira 2 parafusos e põe 2 parafusos. Cara, eu moro no Rio de Janeiro, a umidade é mais elevada. É. Eu tenho terrários de umidade mais elevada de Crescent Gecko. Os meus, já tenho terrários teus há alguns anos. Uhum. Nunca Por tive enquanto problema. tá Mas pode zero. acontecer em algum Pode momento. acontecer, mas eu mando o link do que eu compro, pra você comprar igual, pra não ter diferença, tudo isso daí. Falando de características, Erva, de terrário de vida, a gente já falou das portas, questão da umidade. Você, obviamente, deve ter alguns tamanhos que são mais padrões. Uhum. Por exemplo, muita gente tem esse tipo de estante, então é um tamanho meio que padrão de terrário que cabe Uhum. aqui. Mas você tem a possibilidade meio que quase que infinita de construção de terrários, né? É Sim. claro que às vezes você não vai fazer um terrário de 3,20 metros para transportar, dificulta por ser Uhum. vidro pesado, o vidro pode quebrar, se bater alguma coisa. Mas no geral, É possível. qualquer tamanho. Basicamente sim, né? Dá pra Dentro emendar. do bom senso, dentro qualquer do bom tamanho. senso e dá. Qualquer tamanho. Sim. Então a pessoa te liga, eu tenho um animal XYZ, na maioria dos casos você já tem até uma medida para sugerir, porque é meio que padrão. É a medida do padrão, animal. a gente também sabe o que tá tendo no mercado, então Sim. a gente vai se preparando antes, né? Mas se o estudando cara um quiser pouco. medida específica para ele, você entender que a medida Dá pra fazer, dá pra dá fazer. pra fazer, dá pra fazer. Uma boa dá pra também. fazer medidas maiores, eu acho que até vale mostrar aquele que tá lá na garagem de 1,35 m, ele vai estar mostrando Vocês aí vão um terrário ver bem isso alto. aí. Não tá pronto, se Não eu perceber, não tá tá no pronto. esqueleto, mas olha o tamanho desse terrário. A altura dele é 1,35 m, 1,35 m de altura, Comprimento. 1,13 m de comprimento e 50 de largura. ou seja, a maior medida é a altura, porque é Maior um medida terrário de altura arborícola, Para uma iguana. para um bicho que Para uma iguana que Precisa precisa de altura. de Ele vai altura. ficar embutido num lugar e esse tal. terrário Então, é bizarro. eu quero ver depois de pronto, aqui, colocar no lugar, pôr os galhos. Eu quero ver fazer você tudo. transportar esse terrário. Esse terrário a gente já contratou gente para ajudar, tem porque coisa- não cabe no meu carro, Sim, tem- por exemplo. não cabe, né? Não cabe por causa da capotinha. E aberto também é muito perigoso. Eu vou pegar uma estrada, se bater um vidrinho, uma pedrinha, perder um terrário desse tamanho é da dó. Dá dó. Dá dó. E aí, Zerba, assim, uma coisa que eu acho muito legal, quando eu fui fazer os últimos terrários que eu fiz com o Zerba, não, nem foram os últimos foram aqueles arborícolas dos Crescent, mas quando eu fui fazer esses terrários, vocês vão ver aí agora, ficam na minha casa, tem uma estante com 3 terrários, a estante de 1,20 m, o terrário tem 1,13 m, e do lado a estante tem 90 e o terrário tem 83. Na época que a gente estava discutindo a montagem desses terrários, a construção, a gente acabou definindo que 3 seriam com uma medida, com espaçamento de tela maior, e outros 3, os menores, com espaçamento de tela menor. Sim. Eu até me lembro que a gente ainda conversou comigo, não, mas o maior não é para pogona? Então se a pogona precisa de iluminação VA mais UVB, vamos botar a tela mais espaçada para penetrar o raio de Melhor. luz. Aí o Zé falou assim, cara, eu estava testando isso. Você falou que usou um testador Sim, eu usei e um viu que testador eletrônico. o que Eu tenho parece um vídeo. lógico, mas é mais importante Depois quando você testa, né? Depois eu até te mando, se Esse quiser. vídeo você tem? Eu tenho um vídeo. Eu te Passando mando. mais luz na abertura de Na trama abertura maior. isso. Então isso é uma outra possibilidade também. Isso é uma possibilidade. maiores tramas ou maiores, menores. tramas menores, dependendo da necessidade. Às vezes a pessoa alimenta com um inseto vivo.
e solta no terrário. Então uma trama maior pode fugir uma barata. Pode fugir uma barata. Então às vezes uma trama menor. Às vezes a pessoa quer passar os fios pelo buraco da tela e pôs uma trama maior. Maior também. Depende, isso aí... Eu tenho a percepção de que a trama maior ventila melhor. Eu tenho a percepção que a trama muito fina limita um pouco a ventilação. Porque ela ocupa ventilação, espaço físico, sim, né? Sim. Se o buraco tem 1 milímetro, o fio tem 1 milímetro, é um buraco 1 milímetro, buraco 1 milímetro. Sim. O buraco tem 8 milímetros, o fio tem 1, a cada 8 que 1 é limitado. Então, logicamente ventila menos. Só que eu sinto assim, às vezes você pega terrário com a trama muito fina, umedece, dá aquela embaçada no vidro, para depois ele desembaçar. Então dá aquela abafada, depois ventila. Entendi. Mas demora um pouco mais. Terrário com a trama maior, se você umedece, ele não chega nem a embaçar, porque a ventilação é mais eficiente. Falando de ventilação, abafamento, enfim, lá em casa, eu moro no Rio de Janeiro, então é quente, né? Todos os meus terrários, a tela cobre toda a extensão da parte de cima do terrário. Você está aqui em São Paulo, a maioria dos terrários que você fabrica são para São Paulo, que tem um clima diferente do Rio. Aqui a maioria dos terrários que você faz não é tela completa, né? Não é tela completa. É uma tela no meio e tem uma chapa de vidro na frente e outra atrás. Normalmente eu faço uma tela centralizada com aproximadamente 33% da largura do terrário, um terço do terrário sendo a parte de ventilação. Então um terrário de 40 vai ter 15, mais ou menos. Um terrário de 50 eu já ponho 20, entendeu? Um terrário de 60, 20 também, entre 20 e 25, alguma coisa assim, entre 30% e 40%. Por quê? Porque São Paulo esfria muito. O tempo é muito doido. Hoje estava sol de manhã, agora choveu, já deu uma refrescada. Então assim, para manter o microclima do terrário é muito mais fácil só com uma fresta menor. Igual o seu lá, você fez muitos terrários, colocou todos em um cômodo. Isso. Entre aspas, você também tem um controle de temperatura de cômodo. Sim, tem. De ambiente. Então, os terrários igual o seu são bem-vindos, assim. São legais porque você controla o ambiente dentro e aí em cada ambientezinho ali você tem um outro microclima. Quando, às vezes, até pro Rio de Janeiro mesmo, a pessoa às vezes vai pôr um terrário num lugar muito grande, assim, vai ser só um terrário isolado, eu também indico com uma fresta maior, às vezes com 50%, às vezes 70% do terrário, mas uma fresta não cobrindo tudo, porque também... Às vezes essa pouca variação, às vezes é um ambiente muito grande que seca muito a umidade do ar, mesmo o rio sendo úmido. Tem uma circulação boa de vento, seca. Sim. Então um terrário todo ventilado, é muito mais difícil você manter uma umidade alta ali dentro do que você manter um terrário seco. O da sua senca você deve borrifar muito mais. Muito mais a água, com certeza. Porque tipo assim, você borrifa, a hora que sobe a temperatura, o ar quente sobe. Ele sobe e leva a umidade junto. Isso é uma coisa que muita gente não sabe ou não lembra na época de escola, né? O ar quente, ele é mais leve que o ar frio. Sim. Então, por exemplo, isso eu tenho até para fazer um vídeo sobre isso, é uma coisa boba, mas é um fato. Se a gente olhar a estante aqui, você provavelmente vai colocar um termogrâmetro em cada terrário, o de baixo é mais fresco que o lá de cima. Sim, com porque certeza. O ar quente fica mais alto. Com certeza. E aí esse ar quente leva tudo, leva umidade, leva o calor, né? Sim. Obviamente. Então assim... Rio Grande do Sul, eu nunca vou indicar um terrário telado em cima inteiro, a não ser que seja pompogona, e ainda assim vou falar, não quer fazer um pouco menor pra noite ficar um pouquinho mais quente, mas por exemplo, pra uma sencra, pra um bicho que precisa de um ambiente um pouco mais úmido assim, uma fresta, de boa, mantém o calorzinho ali, vai bem tranquilo. Os meus mesmo... Acho que 80% é só fresta. É só fresta, né? E eu tenho animal desértico, tenho animal tropical. Bichos de climas totalmente diferentes e mesmo assim. Basicamente no mesmo terrário, assim. Então você tem preferência no geral. Eu, no geral, prefiro a fresta. De um terço mais ou menos, 40% do tamanho, o resto vidro e vidro. Vou mostrar aí para vocês também agora o que a gente está falando, que não tem nada melhor do que visualizar para poder entender. Aliás, Erba, tá fazendo muito errado, né? Tô fazendo muito. Fazendo bastante. Eu vou pedir licença pro Zerba para mostrar como é que tá hoje, quando eu vim aqui pro Zerba, a garagem dele, que é onde ele fabrica os terrários, né? Sim. Tem terrário ali para São Paulo, tem terrário que vai para o Rio, tem terrário que vai para Curitiba, e tem terrário que ainda não tem dono, mas em breve... Tem dono, tem terrário meu, que é esse kitzinho Zoomed, que é tudo meu. de tamanho diferente. Tem terrário quadradinho, pequeno, terrário vertical, terrário horizontal, mais comprido, menor. Terrário baixo, terrário alto, terrário comprido, terrário estreito, tem de tudo quanto é forma. Você falou da iguana, que eu estou mostrando aqui de novo.
ele tá no esqueleto ainda, mas já dá para perceber que o perfil desse terrário é branco. É branco. Então isso foi outra coisa que você foi buscar também. No início você fabricava só no perfil preto. Eu fabricava no perfil preto porque assim também... É mais neutro também. É mais neutro e o grande problema é o quê? Quando a gente vai comprar, a gente só compra em barra de 6 metros. Tipo assim, tem lugares que vende limitado, só que o preço acaba sendo maior. Então assim, eu compro tudo em barra de 6 metros. Então tipo assim, na época, principalmente no início, eu comprava uma cor e ficava nessa cor pra comprar várias coisas da mesma cor, pra não ficar aquela coisa doida, né? Hoje em dia eu já consigo comprar branco, comprar preto, o que sobrar de um terrário eu faço um outro, e aí vai girando. Entendi. Entendeu? E esse daí é branco porque o ambiente é todo em madeira branca, o cliente vai fazer um acabamento de madeiramento nele e tal, em branco, então a gente optou por branco pra ficar mais limpo no ambiente. E outra coisa que eu também vejo assim que é um pouco diferente, assim, eu sempre prezei pela simplicidade, assim. Quanto mais simples, melhor. Menos chance de dar problema. Menos chance de dar problema e, querendo ou não, mais fácil de fazer. Sim. E assim, eu nunca falei assim, não, vou fazer um negócio complicado pra ninguém copiar. Não, os meus é sem segredo. É um perfil embaixo, um perfil em cima, o vidro corre ali. Tipo assim, coisa simples e que funcione, entendeu? Então você vê assim, os meus terrários são o mais clean possível, assim. Quanto menos coisa tiver, melhor. Eu prefiro assim também. Meu adesivo é branco e preto pra sumir no terrário quando pôr substrato. Então assim... Nunca tinha percebido. Ele dá uma boa apagada. Ele é preto e transparente, ele é preto e transparente. A hora que você põe substrato ali, se você não pôr um substrato branco, não chama muita atenção, ele praticamente vai sumir ali no substrato pra ficar discreto. Eu não quero um negócio pra chamar atenção. Não é o meu perfil chamar atenção nesse ponto. O negócio é o cliente gostar e procurar de novo, porque a gente sabe que esse mercado é difícil a pessoa parar com réptil. Réptil é esquema de pirâmide, é igual gato, né? Bem Você complexo. sempre quer mais um. É bem complexo, então assim... Eu tô olhando aqui, vendo a luz, aqui no caso é uma iluminação decorativa, mas por exemplo, você tem pogona aqui, que tá usando iluminação que precisa, tanto de aquecimento, UVA, UVB, eu tenho lá também. Uma coisa que eu acho muito legal, provavelmente daqui a alguns anos eu vou ver uma diferença se eu tirar a lâmpada daquela posição. Mas por 12 horas por dia, 7 dias por semana, os 30 dias do mês, a lâmpada tá ligada lá, esquentando e iluminando. Cara, não danificou até hoje, eu tenho terrário de lá de quase 2 anos com você, não danificou a tela. Então assim, você tem uma preocupação com o material também, o material que não vai enferrujar, que não vai danificar tão rápido com a utilização de uma luz, porque é UVB, raio ultravioleta B, enfim, tem uma influência naquele, tanto que a lâmpada UVB depois de um tempo ela fica amarelada. O suporte. O suporte e a tua tela tá lá. Outra, cara, eu já vi uns terrários por aí, até não só no Brasil, mas, cara, as telas, tudo amassado, ondulado. Cara, tá sempre tentando esticar a tela. Sempre. Provavelmente você deve escolher um material que é um pouquinho mais espesso para não ficar embarrigado, aguentar o peso de uma luminária em cima. Ali não foi feito para botar peso, mas um peso de uma luminária. Sim. As telas que eu uso hoje são telas importadas. Elas são de aço carbono com pintura epóxi. Elas são de aço carbono com pintura epóxi. Antes eu usava de alumínio. Ferro, por exemplo? Não, elas são de aço carbono. A pintura epóxi não deixaria enferrujar. Não deixaria para proteger. Eu até poderia usar uma de ferro pintada, que era o que eu tava usando há algum tempo. Acho que os seus talvez seja pintada. Na época que eu fui, eu mandei pintar. Uma das malhas que eu levei acho que uma delas, a outra já vinha pintada. A outra já vinha pintada, que é essa de aço carbono, que é a do Pogona. As outras, que tem a malha um pouco menor, era a tela de chapa de alumínio expandido, aí eu mandava fazer pintura eletrostática. Também é uma opção. É isso que eu falo, assim, não é cara, não é puxar saco não, mas assim, não, mas de verdade, o que é bom, cara, a gente precisa falar mesmo, entendeu? Porque assim, você tem todo um cuidado, sabe? Não é um negócio que você vende, aí daqui a um ano, não funciona, não sei o que lá, a porta não abre direito, é um negócio que, cara, óbvio, você produz em série e você fabrica um a um, pode apresentar um problema. Não, tem, mas cara, tem, mas olha só, não é uma coisa que você espera em quantidade, porque você já testou, você já viu que dá certo, que dá errado. Eu acho que isso faz diferença para tudo. Até na própria composição do preço, que quando você cobra algum valor, e eu não acho nem um pouco seu terrário, cara, nem um pouco. Tanto que eu tenho um monte deles, eu indico. Mas assim, tudo isso faz diferença no final. Tudo isso faz diferença. Sabe? Porque não é uma tela que é frouxa em cima, uma tela que enferruja do dia pra noite, um negócio que trava. Eu já tive um terrário, cara, muito tempo atrás,
que a porta não andava, cara. Travava e não andava. O tempo você coloca aquele. Eu não sei nem o nome disso. Chama escovinha. Um eu falo pelinho. um pelinho, um pelinho com uma dupla escovinha face. pra escorregar melhor a porta quando você vai pra frente, pra trás. Puxadora de alumínio também. Os perfis também. Os perfis de alumínio. Eu já vi também o terrário sendo fabricado com perfil pintado. Cara, não fica tão legal. Tem assim, o de PVC, curto, né? É funcional. Eu acho que funciona, dependendo. É aquilo, né? É custo também, né? Exatamente. Se você tá pagando muito barato num terrário, você não vai esperar uma coisa de alumínio, uma coisa entendeu? premium. E se você tá pagando uma coisa premium, você não vai esperar uma porcaria. Barata. Igual, por exemplo, alumínio é caro, é relativamente caro alumínio, assim, tipo, faz fila de gente aqui em casa querendo pegar os retalhos de alumínio que eu uso. Tudo que sobra que você não usa mais. Tudo que sobra que eu não uso, eu vou cortando, vou guardando, sempre vem alguém que tá precisando e tal, eu vou dando. Então, tipo, toda semana vem 2, 3 catador aí no dia do reciclado. Tem alumínio, não sei o quê. Porque assim, é uma coisa que tem um valor, mesmo o descarte tem um valor. Tem um valor. Então, assim, vai influenciando, vai influenciando, né? Outra coisa, Zé, quem vem comprar terrário aqui com você, vai ver os teus terrários montados e tal, enfim. Só que você tem alguns produtos também que você ajuda a pessoa. Se a pessoa precisar de um substrato, você tem. Se precisar de um bebedouro, um comedouro, uma toca, provavelmente você tem também aqui. Então, na maioria dos casos, a pessoa consegue até sair com uma solução mais completa daqui. Eu só não trabalho com parte elétrica. Sim. Iluminação, aquecimento e lâmpada, assim. Mas indico tudo. Mando os links do site, os cupom de descontinho da Ecotop. Aí. Sapeca lá, todo mundo compra. Se a pessoa adquiriu o animal agora e não está muito segura, obviamente entende do manejo, sabe como é que vai cuidar, mas não está muito segura no tamanho. Por você conhecer bastante bicho também, você consegue sugerir, se for um provisório para um filhote, o bicho tal, tamanho tal. Para ficar para sempre, qual é o melhor tamanho? Você vai sugerindo, vai ajudando a pessoa. Com certeza. Já indiquei muita caixa, já perdi muita venda. Fala, mantém esse bicho na caixa. Tipo um colubrídeo muito pequeno, cara, tá muito cedo para ir pra um terrário gigante. O cara fala assim, eu quero um terrário de 1,20 m para uma king de 15 gramas, igual chegou a sua. Você fala, é possível? É possível, mas não vai ser o melhor pro bicho, nem pra você. É o seu primeiro animal. É muito risco. Tipo assim, é muita mudança. Você querendo ou não é falando, mas se você não sabe criar o animal num espaço restrito, é muito mais fácil de você criar intimidade, ter a relação, sentir, falar assim, vou alimentar. O bicho fez desse jeito aqui, ele vai querer comer. Ele virou e bateu o rabo, ele não vai querer comer. Num terrário grande, vai ser muitas variáveis para dar errado. E aí eu vou voltar numa coisa que, cara, ninguém tem obrigação. Você não fabrica terrário e nunca passou por isso, né? No ponto que você falou lá no início. Quando você falou da porta, a porta destacável é que dá uma distância maior, não é? Cara, se você olhar, ele mostrou aqui. Mostra aqui de novo, Zé, só o balanço. Esse espaço, quando ele solta. Aqui, o espaço aqui. Quando ele solta a porta, esse espaço vai pra cá pra cima. Quem diria, quem não conhece, quem iria dizer que o bicho consegue passar por ali e fugir? Mas aí ele avisa, por isso que ele falou, às vezes eu perco uma venda que a pessoa já quer um definitivo, eu falo, não, monta uma caixa, já não quer montar um terrário, coloca numa caixa e depois a gente passa pro definitivo. Isso eu acho que é muito legal também, quando vai comprar com você, porque você, não, cara, talvez isso aqui não seja o melhor caminho, vamos por esse, isso aqui eu já vi que dá certo, e fuga é algo que muita gente não pensa, porque não imagina que o bicho pode passar por aquele espaço, e às vezes nem vê o espaço que existe. Sim. E acontece. Acontece muito. Principalmente quando fala assim, eu tenho um amigo marceneiro que vai fazer meu terrário. O cara nunca fez, O cara não tem a vivência. O cara acha que meio centímetro é pouquíssimo. Só que, meio centímetro é muito, assim. Um bicho de 15 gramas. Um epícrates, filhote, passa em meio centímetro. Um arco-íris passa. Um arco-íris passa em meio centímetro. Tipo assim, que é um bicho relativamente grande. Nasce com 40 gramas, 35 gramas. Nasce quase 3 vezes maior do que uma milk, uma king. Então, assim, imagina uma milk e uma king onde passa. Às vezes em fresta entre os vidros de 4 milímetros, o bicho passa. Ele vai forçando, espreme. Entre um vidro e outro. Esse aqui, o meu tem 2. O meu é 2 milímetros de sobra de fresta. Mas às vezes você pega um perfil que sobra um pouco maior, o bicho passa, se espreme e passa. Então, assim, fuga pra mim é o mais impactante, assim. Já tive alguns animais que fugiram de terrário meu, sim. Às vezes por descuido, às vezes por causa dessa questão da porta. É uma coisa que eu fico bem sentido quando acontece, assim, eu fico bem chateado. Mas é uma coisa que pode acontecer, assim. A maioria das vezes é descuido do proprietário, deixar uma porta aberta. Às vezes tem chave e não fecha com chave.
Essa porta simples agora eu mando aquela travinha de segurança de criança, que você prende uma aqui, uma na outra extremidade, ela fecha assim. Sim. Eu tenho mandado de brinde pro cliente, já embutido. Pô, que legal. Nem né? pergunta, eu mando solto. Se o cliente quiser usar, ele cola, se ele não quiser, ele guarda ou joga fora. Tá tudo bem, Porque não tem senão a problema. pessoa às vezes abre, Às esquece, vezes a ou pessoa uma abre, criança esquece, passa, abre. abre, esquece. Eu tenho aquela travinha de clips também, que é legalzinho. Eu vou fazer Uma travinha depois, muito ele legal. tem, eu vou fazer um vídeo no YouTube com o Zeba depois, ele vai ensinar É bem a legal. fazer a trava mais bem barata do mundo. Só precisa ter um clipe em casa, e enquanto você não colocar uma trava mais elaborada, funciona. Funciona. Ela evita que Te a dá uma ponta se segurança. movimente Sim. com clips. Eu vou fazer um vídeo desse depois, um vídeo rapidinho só para o Zeba Shortzinho rapidinho. ensinando como é que funciona, porque isso é muito legal, vale a vale a pena, pena. vale a pena, Vale a legal. pena. Zeba, eu acho, se eu tiver errado, se você lembrar de alguma coisa, que você vai saber muito mais do que eu, que a gente falou das características mais básicas e mais importantes no que se refere a terrário de vidro. A galera agora Acho que sabe sim. que como você fabrica manualmente cada terrário, né, um processo artesanal, você consegue fazer de diversos tamanhos, Sim. você consegue definir junto com a pessoa se a melhor opção é uma porta de abrir, com tranca, uma porta de correr, uma porta de correr que se destaca ou que não se destaca, é uma porta guilhotina. Você consegue definir, baseado no bicho que a pessoa vai ter e no clima de onde a pessoa mora, da região, se é melhor uma tela inteira em cima ou uma tela cobrindo 30, 40, 50, 70% do espaço. Se a trama melhor vai ser a mais aberta ou a mais fechada. Sim. Cara, tudo é ajustável, tudo é negociável. Se quer um buraco no vidro para passar um fio para uma pedra aquecida, às vezes, porque, por exemplo, placa aquecida no vidro a gente usa externo. Extremamente Isso simples. é muito legal. Isso, assim, o MDF acho que tem uma coisa legal, pra não dizer, tá só falando bem do vidro. Não, eu gosto bastante de MDF e eu falo para todo mundo, funciona muito. Sim, funciona. Eu Funciona não amo tanto muito. quanto o Zerba. Mas assim, o MDF, do ponto de vista de isolamento térmico, ele isola melhor do que o vidro. Muito, Em compensação, cara, é um MDF. Pra botar uma placa aquecida, o calor não vai passar. Tem que ser dentro do No terrário. caso do vidro, você coloca fora. Por fora. Por exemplo, o Zerba aqui, ó. Aqui. Ele tem, vocês não estão nem vendo. Aqui tem um vidrinho no meio, esse terrário é dividido no meio. Tem um Pac-Man macho de um lado e uma fêmea do outro. Pra eles não ficarem juntos, né? Até porque a fêmea é maior do que o macho. Pode acabar tentando morder. Enfim, qual é o ponto? Terrário de Pac-Man é um terrário muito úmido. Eu uso lá em casa, o aquecimento que eu uso na minha casa é por placa. Seria muito arriscado, essas placas não são 100% confiáveis para botar num terrário que fica meio, num substrato que fica meio ensopadinho. Não, nem um pouco confiável. Então se eu boto por debaixo do vidro, ela sobe o calor tranquilamente, porque o vidro geralmente tem o quê? 4, 5 milímetros? De 4 ou 6 eu faço, Beleza. normalmente. O geral, 4 ou 6. Então a temperatura passa, Mas até um vidro mais grosso passaria Passaria de tranquilo. boa. Vidro de 10, de 12. zero passa, risco do bicho tomar um choque, por exemplo, da zero placa risco dar um do bicho. curto. Sim, nesse Isso é muito ponto, legal. sim. No MDF é difícil passar, né? Uma coisa que às vezes acontece é o choque térmico do vidro e trinca ele. Às vezes o terrário tá muito seco E a pessoa e vai lá tá e esquenta. aquecendo e o cara cata e joga um monte de água. Tipo, dá aquela... Pô, esqueci a semana inteira, vou compensar hoje. Vira o galão, dá Ó, um choque térmico. Mas isso aí é choque térmico Isso é que choque acontece térmico. quando você põe o copo na pia. Quando você tem um prato. aquário e pega um termostato E tira da água. tira da água, esquece de desligar, ou liga ele na tomada e leva alguns segundos ou até um minuto para botar na água, e aí a diferença de temperatura, cara, vai dar um choque Sim, térmico. outra coisa que acontece também é a lâmpada de cúpula, como a maioria que eu faço não é tudo telado, Aham. a cúpula ir pra cima do vidro e ficar uma estufa ali, o vidro trinca. Sim. Mas assim, Mas tudo isso você vai conversar com a pessoa, ver o que ela vai usar de aquecimento, sim, vai dando sugestões. vai dar sugestão, vai falar Vai fixa ajustar. aqui, fixa ali. Outro dia um trincou meu lá em cima dos TU, mas foi os TU solto que empurrou pra parte do vidro e trincou. Aí é culpa do teio, né? Mas enfim, a culpa minha é de não ter fixado Sim. o bocal, mas a cúpula, né? Eu deixei a cúpula solta na tela, que é uma possibilidade Sim. muito simples de fazer também. Você pega a cúpula, especial para réptil, rosqueia a lâmpada, põe em cima da tela e liga na tomada. Tá pronto o aquecimento de um Pogona, por exemplo. Não precisa se preocupar em fixar soquete de cerâmica, comprar soquete, fio que não sei o que. Pegou a cúpula, Não fica que essas assim. cúpulas sejam eternas e os fios excelentes e tudo. Sim. Às vezes queima, às vezes derrete também. Mas assim, é muito mais Muito simples. mais simples. Comprou o terrário, colocou, pega a cúpula e Põe joga em em cima cima. da tela O que animal vai não vai ter tomada. contato com a lâmpada, não vai se Já tá queimar. protegido pela própria tela do terrário e a cúpula. Sim. Não precisa por fixar coisa. Nem... Isso, né, cara, assim, é um terrário que permite que você coloque o aquecimento por baixo, sem botar a placa Sem dentro contato. do terrário, a gente tá falando de placa, né, pedra de outra coisa.
É um terrário que você pode customizar tamanho, é um terrário que tem diversas opções de porta, diversas opções de ventilação. Sim. Até diversas opções de vidro, vidro fumê, Sim, você pode ver um vidro vidro extra mais clean, esverdeado. vidro verde, enfim, dá pra fazer bastante coisa. Espelhado, eu já fiz uma vez um espelhado. E outro, o Zé tem muita experiência com esse tipo de prateleira também. É. Ele já está muito acostumado. Então ele já. Ah, a prateleira é de 1,20. Ele já sabe qual a medida que cabe no terrário. Se a pessoa vier, mas eu quero com 60 de altura, ele vai falar: olha, com 60 de altura nessa prateleira, se botar 3, não vai poder botar a prateleira de cima e fechar. Enfim, ele já está muito acostumado. Isso é muito legal. Acho que a gente conseguiu falar tudo, basicamente, o básico do terrário de vidro. Acho que sim, né? Acho que sim, falamos. O que a gente Sempre faz? legal o terrário de vidro apoiar numa estrutura, ou no isopor, ou no EVA, Como ou todo deixar bem vidro, apoiado. né? Eu tô Lá em testando casa- uns pezinhos novos, Pô, legal. tô também tô Ah, é, testando. sempre testando. Tô coisas sempre novas. testando novos, uns Tem coisa que dá pezinhos, certo, depois tem tem coisa que não dá dá. certo e coisa que não dá errado. Colei um ali, provavelmente isso daí eu vou vender, porque é uma peça de plástico externa. Sim. Não vai impactar a Sim, saúde sim. do animal de forma nenhuma. Sim, não. O terrário tem um pezinho de plástico ou não. Então, Não. essas coisas assim, eu até vendo direto. Mas algo que Mas, você tipo acha que assim, pode uma influenciar. fechadura, uma tela Pode de ter um um outro risco de produto, fuga, pode ter sim, machucar o essas bicho. coisas com certeza é testado, Tem que mas testar. essas besteiras igual, essa fechadura de criança. Gente, eu não tenho que testar. É uma fechadura dupla face, você cola ali, já tô mandando pros clientes. Sim. E funciona, eu já tenho Funciona, algumas, também é. funciona. Então assim, Mas, se a gente esqueceu de algo, que às vezes eu faço direto, eu termino o vídeo, eu vou editar, ou 1 minuto depois eu, putz, eu Lembrei esqueci de disso. falar aquilo. Existe uma coisa chamada comentários. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar com o Zerba, se eu não souber responder, ou se eu tiver medo de responder, achar que estou falando besteira. Eu não gosto de falar besteira, então assim, se eu não sei, eu pergunto para quem sabe. Vou conversar com o Zerba, ele me dá a resposta e eu coloco aqui. Ou então melhor, olha só. Nos comentários desse vídeo tem o Instagram do Zerba. Se você tem interesse em orçar um terrário, já sabe que ele não envia. Então não adianta, eu sou do Amazonas e queria. Cara, infelizmente, ele, no momento, não envia terrários para esse tipo de distância. Mas assim, São Paulo capital, São Paulo interior, cidades próximas de São Paulo. Rio de Janeiro, Curitiba, é negociável, ele junta alguns pedidos e leva. Enfim, manda um direct para ele no Instagram, tá aí nos comentários do Instagram do Zerba, é @ZerbaTerrário, só Zerba sem Terrário, ponto, sem sem nada. nada. Mas tá aí no Instagram, é só Zerba clicar Terrário. no comentário aí o Instagram do Zerba, para orçamento, para tirar dúvida, mas joga sua dúvida aqui também no comentário que eu converso com o Zerba e a gente traz a resposta para vocês. boa. Creio que Faz seja uma isso. parte 2 aí. Exatamente, uma parte Tranquilo. 2. Às vezes um Uma outro parte tema. dois, outro Por que tema. não fala de não sei o que, não sei o que lá do terrário de vidro? E às vezes dá um vídeo que dá um tema aí para 20 minutinhos, 30 minutinhos. A gente faz um novo vídeo também. Fazer um pra vídeo de falar. repente colando a gente pensa alguma coisa diferente. hein? Montagem de um terrário. Montagem. Esse cara não esconde nada, não. Eu não escondo, a gente nada, vai não. de boa. Não esconde mesmo, assim. E eu conheço pessoas que hoje estão fabricando e vendendo terrários que já pediram ajuda para ele, ele foi lá, ajudou, cara. Boa, não Porque ele tem- falou, cara, só não vou passar o contato do fornecedor do produto X, porque é uma quantidade limitada. Se todo mundo começar a comprar, eu não vou ter para mim. Eu costumo dizer que a gente pode ajudar todo mundo, mas não pode se prejudicar também. Né? sim, Aí sim. não- e não tem faz bastante sentido. gente fazendo aí. Tem, dá pra- hoje em dá dia, pra legal. 2024, tem Tem. bastante gente surgindo. E parece que vai ter novas importações, É. tem galera querendo lidar com importação de novo. De terrário dos já terrários pronto da pra China, trazer, só que já montar. veio uma vez, você só coloca a sua marca. Isso é muito legal. Também são bem legais, dá pra enviar, uma coisa que vem compactada, desmontada, rola envio, com mais facilidade, menor custo. Então assim, espaço não tem pra todo mundo. Pra todo assim, mundo. pra todo Tá. mundo. E o hobby, né? Tem gente que não gosta de usar esse termo, mas enfim, vocês entenderam o que eu tô falando. O hobby da criação, né? Cultura, Tá muito, cada vez mais. muito. E tá crescendo rápido quando a gente fala de Sim. animal legalizado. Sim. Disponibilidade de produto, marca nacional aparecendo, produzindo um calço, uma ração. Sim. As coisas estão evoluindo. Talvez quando a gente compara, obviamente, com Estados Unidos, Europa, tá muito distante ainda, mas, Sim. cara, se a gente pega pessoas que já tinham bicho aí de 5 anos atrás para hoje e fala, cara, o que você tá achando? Dou muita coisa. Não, e eu posso falar com propriedade, assim, de 5 anos pra cá, eu acho que no começo eu vendia 20% para animais legalizados. Hoje eu acho que 80% é para animal legalizado, assim. Inverteu total o Cada vez fluxo, mais entendeu? ele tem cliente, porque assim, gente, animal legalizado, animal legal, então a gente não vai estar aqui nesse vídeo, mas, cara, o animal ilegal, ele precisa de atendimento médico veterinário, Precisa de tudo ele que o precisa animal comer, precisa, sim. ele é um animal, ele tem que ser Sim, respeitado sim. e cuidado, tá? Ninguém aqui é fiscal, aí é trabalho para outra galera. Então, assim, o veterinário tem que cuidar, se o bicho precisa de um recinto, tem que ter um recinto, mas olha o que ele tá falando, de 5 anos para cá,
mudou totalmente a proporção do produto que ele fabrica. É muito mais, quase na totalidade, para animais de origem legalizada. Legalizado. Ou seja, muita gente talvez que tivesse ilegal antes, agora está trocando, substituindo os animais Com certeza, por animais muitos amigos legalizados. que estão trocando. É a importância que a gente fala, né, cara, da criação legalizada, Sim. enfim. Quem quer ter o bicho vai ter de qualquer maneira. Então, que tenha de forma legal, um animal que nasceu em cativeiro, que passou pelos cuidados devidos, foi transportado da forma devida. Uhum. Enfim. Eu mesmo eu sempre tive legal, tinha, né? Hoje em dia eu migrei. Né? Eu já tive jabuti quando criança, a legal, gente tem opção hoje, né? É o que eu falo. Hoje a gente tem opção e felizmente a gente tá chegando num preço ok, assim, razoável. O preço deu uma caída. No começo estavam os preços exorbitantes, assim, coisa de um colbrídeo bem comum, 6 mil, 7 mil uma ball, 10 mil, 7 mil uma ball comum, as primeiras. O leopard gecko, que há 2 anos e pouco atrás custava quase 3 mil reais, 4 mil, a gente já tá vendo por 1.500, 1.200 se for no Plix, dependendo do criatório. Os próprios colubrídeo, tem umas kingzinhas de 3 mil, 2 e pouco, os boídeo de 2 mil, 1.000 e pouco. Então, assim, tá melhorando. Estão evoluindo em tudo. Disponibilidade de produto, preço de animal, disponibilidade, variedade de animal, quantidade de criatório. Enfim, estamos caminhando. Há muitos anos atrás, se a gente imaginasse a situação de hoje, a gente ia dizer, nunca vai acontecer. E está acontecendo. Então a gente precisa assim, tornar cada vez mais forte. Felizmente aconteceu e assim, a gente já existia, só que a gente estava escondido, né? Agora sim, a galera que criava inseto pro mercado apareceu criando inseto, o cara que fazia o acessório apareceu fazendo acessório de resina, o cara que fazia o terrário apareceu metendo a cara no terrário. Porque assim, sempre existiu. Agora tá mudando e ainda bem que tá mudando. Ainda bem que tá mudando, com certeza. Tá dando certo. O Brasil começou de uma forma excelente, assim, não tem o que falar mal, assim. Animais microchipados, animais rastreáveis. Muita gente fica, mas nos Estados Unidos custa $10 uma corda. Mas o telefone também é mais barato lá, a calça jeans tudo é mais barato. As pessoas só lembram do bicho, né? Sim, e aí agora vai ver o reflexo dessa barateza lá. É assim, Teiu invadindo Everglades, Iguana invadindo Everglades, Piton invadindo Everglades, Fleossuma, que é um bicho extremamente caro, todo mundo é apaixonado, a Deigecko. Espécie invasora lá na Flórida, então assim... o Brasil começou certo, a gente começou legal, a gente tem que manter assim para não ter motivos de regredir o que a gente tem evoluído de uma maneira saudável. Muito bacana. Então, pessoal, é isso. Se você não me segue lá no Instagram, @exóticos do Thiago no Instagram, tá aqui nos comentários e pelo amor de Deus, né? Se você não segue o Zerba Terrários, o Fábio segue ele lá no @Zerba Terrários também. Tá aqui nos comentários, passa a seguir ele. Se quiser fazer um orçamento, conversa com ele. Se quiser tirar uma dúvida sobre o terrário, conversa com ele também. Se você não está inscrito, não está inscrita aqui no canal, vai lá no botão de inscrever, clica, se inscreve, ativa o sininho. Qual é a vantagem de ativar o sininho? Toda vez que eu lançar um vídeo, você recebe um avisinho aí no teu YouTube. E aí, se for um tema do seu interesse, você vai lá e assiste. Se não for também, tiver com tempo livre, assiste também para dar uma ajuda. Curte, dá uma comentada aqui no que você achou do vídeo, ó. Sugestões de temas para próximos vídeos também, sobre terrário, enfim. Aliás, eu podia falar de vários temas com o cara aqui. Cara, o que ele tem de espécies aqui, o que ele entende. Mas eu resolvi começar por terrário, porque é o que ele fabrica e vende hoje como trabalho. Mas, cara, como robista, por exemplo, a gente podia trocar aqui assuntos, sei lá, para 10, 20 episódios aqui no YouTube. Irmão, cara, de coração, valeu. Muito obrigado. Obrigado você. Desculpa, do caralho. Valeu. Gente, um abraço, espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus e até a próxima, galera. Um abraço. Tchau.